Olá, tudo bem? Eu sou o professor Felipe de História. E eu sou o professor Luiz Felipe de Geografia. E hoje a gente está aqui para comentar sobre um episódio muito importante da história. Está completando 60 anos do golpe militar de 1964. Bom, eu acho que esse encontro é importante para discutir um pouco, para entender o que foi o golpe militar em 1964 e principalmente o contexto histórico. Já desde o momento da redemocratização do Brasil, após o final do Estado Novo, percebia-se, já dentro de um clima de Guerra Fria, uma instabilidade política muito grande no Brasil, com uma polarização ideológica que se aprofundava cada vez mais. Desde o retorno de Getúlio Vargas ao poder, já se apresentava cada vez mais sinais próximos de uma tentativa de golpe que, hora e vez, acabavam se vendo frustradas. Até que em 1964, durante o governo do presidente João Goulart, essa polarização ideológica mencionada se aprofunda, principalmente a partir do momento que o presidente João Goulart acaba levando adiante as ideias de reforma de base, que tinham como mote central a redistribuição de terras, um plano amplo de reforma agrária. Percebeu-se uma reação dos setores mais conservadores do Brasil, principalmente ligados aos empresários, à imprensa e também à Igreja Católica, que de alguma maneira se organizaram para que no dia 31 de março, tropas vindas de Juiz de Fora, comandadas pelo general Olímpio Mourão Filho, tomaram as ruas do Rio de Janeiro e acabaram, com o apoio de alguns governadores, como de Minas Gerais e também de São Paulo, iniciando este golpe militar, que foi completado com o apoio do Congresso Nacional, quando o senador Auro de Moura Andrade acabou decretando que a cadeira de presidente da República estaria vaga, sendo que observava-se ainda a presença de João Goulart em território brasileiro, no Rio Grande do Sul, ou seja, constitui-se uma ilegalidade, um golpe, e vale ressaltar essa palavra, esse termo, porque setores conservadores tentam reescrever a história usando o termo revolução, que é completamente, historicamente equivocado, já que revolução supõe uma ruptura drástica dentro da história, o que não aconteceu. O que houve foi uma ruptura institucional e democrática no Brasil ao se depor o presidente João Goulart. Nós vivemos 21 anos de ditadura com constantes violações dos direitos humanos, como torturas, ocultações de cadáveres e também o assassinato de opositores. Então, um período muito triste da nossa história, nebuloso, que deve ser resgatado, deve ser lembrado para que não se repita. Eu acho que é uma luta constante por memória, por verdade e também por justiça, e acho que relembrar o golpe é relembrar a memória de todos aqueles que lutaram por um Brasil mais justo, por um Brasil mais igualitário, Luiz Felipe? Sem dúvida. É importante também lembrar o contexto fora do Brasil nesse período. O mundo vivenciava essa polarização que era, de alguma forma, global. A Guerra Fria tinha a polarização entre Estados Unidos e União Soviética, e o Brasil era um dos muitos países que ainda sofria gravemente com a herança do colonialismo, e tentando buscar um desenvolvimento tardio, que na nossa história vem ali com os governos Vargas e que busca uma industrialização posterior com Juscelino, mas que ainda tropeçava bastante para conseguir autonomia, independência e soberania. Então, dentro de um projeto de industrialização da nação, de desenvolvimentismo, Estados Unidos principalmente buscava ampliar sua área de influência e levar o seu modelo econômico, político e cultural para as áreas de influência. O Brasil não é um país pequeno, é um país enorme, muito relevante. Tinha, na época, e continua tendo recursos estratégicos extremamente importantes, pensando numa economia global. E essa influência política dos Estados Unidos foi muito forte não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Tanto que depois de deflagrado o golpe, em 64, início da ditadura aqui no nosso país, na década seguinte, nos anos 70, se consolida através da Operação Condor, uma série de outros golpes nos países vizinhos. A América Latina inteira praticamente mergulhou em regimes ditatoriais, governos militares fortemente alinhados aos Estados Unidos, com essa atmosfera de estarem combatendo algum tipo de insurreição comunista ou estarem fazendo uma contra-revolução diante de uma revolução
aí sim no sentido revolucionário da palavra, que nunca houve. Nesse período todo, além da violência explícita, houve também censura, as informações eram muito mal divulgadas, e a gente tem alguns dados que mostram que foi um período também dramático do ponto de vista econômico, quando a gente observa um crescimento exponencial da dívida pública, que serviu para financiar um milagre econômico, mas um milagre fajuto, que no fim das contas ampliou uma dívida que acaba trazendo hiperinflação, acaba trazendo uma fragilização da indústria nacional diante da entrada do capital estrangeiro e que deixa o país numa situação extremamente complicada quando depois, lá em 85, finalmente começa um processo de redemocratização. Parte dos impactos a gente sente até hoje e não é fácil, né, superar 2 décadas de violações e talvez por isso ainda reverbere tanto na cabeça de algumas pessoas essa sensação meio nostálgica de tentar recuperar tempos, né, ditos gloriosos ou bons para a população, mas que só existem nesse imaginário popular que não olha para os dados estatísticos, para a história e que tenta fazer esse revisionismo, né, escondendo as violações e todos os problemas de ordem social e econômica, além das violações políticas e de direitos humanos desse período. Hoje a gente ainda vive instabilidades políticas, hoje a gente ainda tem um discurso golpista, né, de colocar em xeque a estrutura democrática de um país como o Brasil, que não é uma republiqueta que deve estar sujeita à interferência de qualquer país que seja. A gente precisa ter autodeterminação, a gente precisa ter soberania, a gente precisa ter 3 poderes governando através de um sistema democraticamente legítimo, mas ainda há essa atmosfera, né, que vez ou outra tenta insuflar um tipo de comoção ou de insatisfação e sugerir que uma violação ou que um golpe possa resolver algum problema. O que a gente percebe é que os países mais desenvolvidos, que historicamente conseguiram elevados índices de IDH e uma estabilidade mesmo política, econômica, são países que têm sistemas democráticos fortes e todo autoritarismo, não interessa se ele tange para uma vertente ou outra, acaba por trazer mazelas e problemas sociais muito graves. Então a ditadura que vigorou de 1964 até 1985, a memória deve permanecer viva, deixar, né, que esse discurso seja substituído por um apaziguamento ou uma sensação de que o que ficou no passado não deve ser rememorado, esquecer todos os problemas que a gente enfrentou, todas as violações e correr o risco de repetir esse tipo de história que ninguém quer repetir mais uma vez. Então, conhecer a história, conhecer os indicadores, as evidências, entender esse processo, vale para que a gente tenha um direcionamento mais claro, sempre nos levando às democracias. A nossa democracia hoje é perfeita? Certamente que não, mas essa construção ela é diária, né? Para que a gente não retroceda, para que a gente não ande para trás, que é tão importante falar da ditadura militar, reafirmar essa história a partir de evidências, documentos, para que a gente entenda que o caminho é sempre pelas vias democráticas, respeitando a Constituição, guiados, né, pelo respeito à dignidade à vida humana, aos direitos humanos, e que isso tem impactos não só políticos ou culturais, mas também econômicos para a saúde de um país do tamanho do Brasil. Por isso, tão urgente e necessário continuar falando sobre esse tema. Acho que é isso, né? Um abraço a todos e até mais. Valeu, pessoal. Um abraço.